paz dos irmãos, vamos adorar o nosso Deus. És incomparável.
Deus como o Senhor não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, Deus supremo é, soberano em glória. És incomparável, Maravilhoso em tua formosura. És incomparável maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há nos céus, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Mais uma vez estamos nesse lugar tão lindo, que Deus separou para a sua adoração. E hoje eu estou tão feliz porque os templos permitiram que os templos não tivessem mais fechados, mas já estão abertos, tal qual estavam o nosso coração quando os templos estavam fechados. E hoje eu te convido a abrir o seu coração, você que está do outro lado da tela, e se juntar a nós que estamos aqui nesta manhã, para implorar e glorificar e ouvir o nome do Senhor. Nós queremos nesta manhã declarar a palavra de Deus que diz no Salmo 133, 134 e 135, que diz assim: ó, como é bom e como é agradável que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a qual desce como a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hebrom. No Salmo 134 diz: bendize ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor. O Salmo 135 diz: aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, pois o Senhor escolheu para seu povo. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o vosso Deus está acima de todos os deuses. No versículo 136, nós lemos: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é para sempre. É nesse nome, que é sobre todo nome, que nós viemos esta manhã à casa do Senhor adorá-lo e também clamar ao Senhor pelos que necessitam. Nós estamos nesta manhã em oração agradecendo do retorno do hospital do pai do Fábio Bonfim, nosso Fabinho.
O pai dele foi hospitalizado, está já em casa, e nós oramos pela sua seu completo restabelecimento. Oramos também pelo Gustavo, que está no Brasil, que voltou do Canadá para o Brasil, está com Coronavírus-19. Oramos pela irmã Lídia e sua mãe, que voltou do hospital, mas está fraquinha, irmã Lívia. Que Deus tome conta da sua saúde, recupere completamente. Oramos pela nossa querida irmã Elmira, que também já está em casa, mais fraquinha, precisa da visitação do Senhor e que Deus a restabeleça. Oramos também pelo pastor Valmir, oramos também pelo amigo do pastor Valmir Betarello, que está hospitalizado gravemente. Oramos pela nossa querida prima Beth Rony. Oramos pela minha querida irmã Raquel. Oramos pelo Gustavo, como já dissemos, voltou ao Brasil, está hospitalizado. Mas nós ainda clamamos pelo irmão Daniel, Hélia, Zenaide, Lisa Barbosa, nossa querida nora da irmã Lídia, irmão Antônio. Oramos pelo Rodrigo Maeda, que já está feliz com a mãe que chegou do Brasil e saiu de quarentena. Oramos a graça, a saúde do Senhor sobre a vida desses irmãos. Oramos pelo pastor Rô, amigo da irmã Mimi, que está muito grave no hospital, pai de uma aluna dela. Oramos pelo pastor João querido, pastor João Silva, que vai ser operado terça-feira, mais uma vez do coração. Nós oramos pelo Roberto Amaral, sobrinho do irmão Eugênio, que vai ser operado também terça-feira. Nós oramos por 2 moças jovens, meninas, que estão no hospital para ter bebê sozinhas. Nossa Sabrina, aqui no hospital, em London, e a nossa querida Renata Furlan, irmã do irmão Wagner, que está tendo bebê hoje. Oramos pela família, que Deus guarde o coraçãozinho da mamãe, das vovós. E oramos por você, que porventura esteja precisando da oração. Se quer mencionar seu nome, escreva na nossa página para que possamos incluí-lo, nome a nome, na lista para a intercessão. Senhor, chegamos à Tua presença nesta hora, neste santo lugar, separado para adorarmos o Senhor. Os nomes já foram proclamados aqui, mas nós queremos pedir, Senhor, que o Teu Espírito leve como incenso agradável a Tua presença. E o Senhor, Pai de amor, Deus eterno, de grandes misericórdias, toque em cada vida da maneira como o Senhor deseja tocar para a glória do Teu nome. E que cada um que está enfermo, que cada um que está abatido, que cada familiar que está aflito, seja esta enfermidade para a glória do Teu nome. Nós pedimos, Senhor, que a Tua igreja seja edificada em profundo clamor pelos que precisam. Obrigada por cada irmão que chegou até a Tua casa nesta manhã. Louvado, engrandecido, e prepara todos quanto com alegria no próximo domingo entrarão nos 3 cultos por estas portas. Senhor, nós queremos pedir que se há em nós alguma coisa que tem entristecido o Teu Santo Espírito, que tem a Tua palavra chamado de pecado, no falar, no pensar, no agir, no relacionamento, que o sangue de Cristo Jesus nos tome, nos lave e nos coloque diante da Tua palavra, diante do Senhor e diante da Tua igreja, purificados para a glória do Teu nome. Senhor, nós queremos ouvir o Senhor, seja aqui neste templo lindo, seja no lar onde cada um está. Nós queremos ouvir a Tua voz, da qual já ouvimos cantada, queremos ouvir lida e pregada,
Por isso, Pai, fala conosco, que haja quietude na nossa mente, nos nossos sentimentos, na nossa casa, no nosso ser, para que o Senhor fale. E nós já te agradecemos e já honramos a tua presença em nós e entre nós. E o fazemos, Pai, nos méritos da cruz da vitória, nos méritos de Cristo Jesus, no nome doce e amável de quem oramos. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Sei que os teus olhos, Amém. sempre atentos, permanecem em mim. Amém, Senhor. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Deus é quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança,
Aleluia. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Ademiro, Renan, Tati. Obrigado aos irmãos que estão cuidando aí da projeção. As boas-vindas a todos que estão conosco neste culto experimental. A abertura da igreja será no próximo domingo, mas já temos diáconos, irmãos em Cristo, pastor, conosco participando deste momento de enlevo espiritual e adoração ao Senhor. O nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa. Tudo pode mudar, tudo pode passar, mas a palavra vai se cumprir. E esta é uma igreja da palavra. Nós não temos outra mensagem para você, senão a mensagem da palavra de Deus. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nesta manhã, através da leitura da palavra. A palavra de hoje tem para nós um desafio, e um encorajamento, e um alerta, para que vivamos em harmonia. O apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu a carta aos Filipenses e, preocupado com uma situação que estava acontecendo naquela igreja, ele teve que mudar de certa forma o teor da mensagem que estava escrevendo para tratar de um assunto que eu creio que pode ser também real nas igrejas de hoje, ou nas famílias de hoje, ou no viver do dia a dia de muitas pessoas. E para isso eu chamo a sua atenção para que acompanhem a leitura que o Renan vai apresentar na tela, e eu vou fazer aqui. Vamos ler em Filipenses, capítulo 4, na nova versão internacional. Geralmente o irmão Renan põe a versão conservadora, eu estou usando hoje a nova versão internacional, onde do capítulo 4, versículo 1 e 2, e depois, versículo 4 ao versículo 9, nós vemos Paulo falando da sua saudade daquele povo, do seu amor e também da sua preocupação pastoral, para que eles vivessem em harmonia. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Que eu rogo a Evódia e Sintique, e também que vivam em harmonia no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Pai querido, temos lido a santa palavra do Senhor, inspirada pelo Teu Espírito, a Bíblia. Eu quero suplicar agora, Senhor, que seja o Teu Espírito, e tão somente o Teu Espírito, que fale ao nosso coração, para que ouçamos não meramente a voz do homem, mas a voz de Deus, através da Bíblia, pelo Teu Espírito Santo.
vindo suprir a minha necessidade e a necessidade dos irmãos aqui na igreja e de todos que estejam nos seus lares assistindo. É no santo e bendito nome do Senhor Jesus que oramos, Pai. Amém. Vivam em harmonia. Essa é a recomendação que nós encontramos aqui. E eu sei que nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento social, mas em que a família fica muitas vezes restrita ao lar, à casa, e alguns vivem em apartamentos onde não há nem quintal para as crianças brincarem, às vezes é difícil manter a harmonia. É difícil coordenar quem tem mais de um filho já é difícil, mas quem tem 2 ou 3 ou mais, as crianças só faltam subir pela parede, porque não há o que fazer. Os pais fazem de tudo, preenchem um tempo com tudo, mas as crianças já não vão para a escola, já não vêm os amiguinhos como antes, já não pode ir ao McDonald's que eles gostam. Há tanta coisinha que para nós parece sem importância, mas que faz parte da vida deles. E às vezes mesmo o marido e a mulher, que muitas vezes se encontravam no final do dia, porque ambos iam para o trabalho, hoje passam o dia todo juntos e têm que aprender a conviver, o que no namoro era fácil, mas depois que casa parece que fica um pouco diferente. E às vezes eles esquecem que para viver juntos é necessário amor, paciência, harmonia. E esse quadro estava sendo vivido não em dias de pandemia, mas nos dias do apóstolo Paulo, numa igreja querida, a igreja de Filipos, a igreja que começou com uma noite de louvor, quando Paulo e Silas estavam encarcerados lá em Filipos. Por volta da meia-noite eles começaram a cantar, apesar de estarem presos, e louvavam a Deus de tal forma que houve a conversão do carcereiro. E o carcereiro disse: que fareis, senhores? Eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E foi o que aconteceu. E o evangelho começou a crescer ali e se plantou uma igreja ali em Filipos. E Paulo tem elogios às pessoas que ali estão. Ele diz que sente saudades. Olha, saudade é reflexo do amor. Você só sente saudades das pessoas que você quer bem, das pessoas que marcam a sua vida, pessoas que de alguma forma foram no seu viver como um bom perfume. O mau cheiro ninguém quer. Eu me lembro que uma vez encontrei um saco de batata no supermercado. E eu fui pegar, mas tinha um cheiro tão ruim, que eu chamei o rapaz. Eu falei: olha, rapaz, esse saco está podre. Ele abriu o saco, 1, 2, 3. Não, só tem 3 podres. Eu falei: mas já é suficiente. 3 podres faziam um saco de 10 libras, quase 5 quilos, parecer que tudo estava podre. E no relacionamento humano é a mesma coisa. Às vezes as pessoas têm atitudes e palavras tão indelicadas e tão rudes e tão indignas que criam um ambiente totalmente insuportável. E o que Paulo via nesta igreja de Filipos era isso. Ele disse: olha, meus amados, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam firmes no Senhor, ó amados. Por que ele falaria isso? Porque alguns já estavam fraquejando, já não estavam andando firmemente. E então ele vai ao ponto. Eu rogo a Evode e também a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. Havia 2 irmãs ali, e graças a Deus que o nome delas não é nome comum. Não era Maria, nem Joana, nem Manuela, nem Cristina, nem Noemi. Você pode imaginar todo nome que você acha bonito hoje. O nome delas era Evódia e Sintique, que eu acho que você não ia pôr nos seus filhos um nomezinho assim, não é? Mas Deus é sábio, Ele deixou que esses nomes ficassem aqui registrados, para que nós soubéssemos que havia 2 pessoas na igreja de Filipos, que estavam criando desarmonia dentro da igreja. As palavras delas não eram bondosas. E Paulo disse: eu rogo a essas irmãs que vivam em harmonia. Eram 2, mas a desarmonia delas
criou um clima muito difícil na igreja. E Paulo chegou a um ponto que ele precisava se justificar, até porque a igreja o ajudava financeiramente. Ele chegou a um ponto que ele precisou dizer, se você continua lendo a partir do versículo 10, eu sei viver com fartura e sei passar necessidade. Eu sei viver bem em todas as circunstâncias, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então nós vemos que o quadro, talvez essas irmãs estavam até falando mal do sustento que a igreja dava aos obreiros. As pessoas que trabalhavam no evangelho, talvez elas dissessem, deviam trabalhar de graça, porque havia no coração delas um coração amargo, um amargor, não tinha harmonia com o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. E Paulo, se você continua lendo, aquele homem santo de Deus, ele precisou justificar-se porque a igreja o ajudava. E ele disse, olha, não se preocupem, porque eu sei viver bem, na fartura ou na necessidade. Eu sei viver bem em todas as circunstâncias, porque a minha fé está em Deus. E como a igreja estava inquieta, insegura, Paulo escreveu, alegrem-se sempre no Senhor. Não se alegrem em comentários que não fazem bem. Alegrem-se naquilo que é santo, naquilo que é agradável. E ele disse, novamente direi, alegrem-se. Porque a igreja estava triste. Você não vai para uma igreja para sair dela triste. Você tem lutas durante a semana, você tem tristezas, você tem problema. Todos têm, todos temos. E quando vamos para a igreja, o que nós esperamos? Ouvir a palavra de Deus, ouvir cânticos como esse que nós cantamos junto com o grupo de louvor, ouvir um solo lindo como esse do Admiro e depois vamos ouvir outro do Renan. Cânticos que fazem bem à alma. Nós vamos para restaurar, para renovar, para refrigerar a nossa alma com a palavra de Deus, com cânticos espirituais. Mas essas irmãs estavam sendo ali uma criação de desarmonia, porque as suas palavras eram palavras que não edificavam. E Paulo não ignora, elas trabalhavam na igreja, porque Paulo falou, elas me ajudaram no evangelho, elas trabalharam no evangelho. Então não era pessoa que só ficava sentada vendo, somente que achavam que o seu fazer era suficiente. E na vida com Deus, as obras não salvam. O que salva é o relacionamento com o Senhor Jesus. O que você fez não conta, conta o que você faz hoje. O que você era, o que conta é que você é hoje. O que você falou de bonito ontem, as pessoas vão lembrar do que você fala hoje. E nós temos que compreender isso, essas irmãs estavam criando esse clima. E Paulo então exorta para que haja paz na igreja. E às vezes acontece isso no lar. Paulo falava da igreja. Mas quantas vezes no lar a pessoa às vezes diz uma palavra que não deveria ter dita? Entristece o outro. Às vezes a pessoa fica o dia todo sem conversar com o outro. Quando é a pessoa mais querida, mais amada? É com os filhos, às vezes com os pais, às vezes com a esposa, às vezes com o esposo. Porque as palavras muitas vezes ferem mais do que a espada. Só que a Bíblia diz que do que está cheio o coração fala a boca. É por isso que o salmista disse, guardarei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando a pessoa tem a palavra na cabeça, ela pode saber, mas se não chega no coração, não muda nada. Ela continua o mesmo rançoso, o mesmo amargor de alguém que não tem Jesus. E nós temos que cuidar como crentes que isso não seja conosco, para que não criemos desarmonia no nosso lar, na nossa família, com os nossos familiares, com os amigos, ou mesmo dentro da igreja, porque a coisa chegou na igreja. E essas irmãs em Cristo estavam sendo exortadas pelo Espírito Santo, através de Paulo. E Paulo traz uma palavra. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. O que Deus quer que se veja em nós é amabilidade. Que a igreja seja conhecida pela amabilidade, pelo amor. Porque perto está o Senhor. Deus está perto. Ele vê a nossa vida, Ele sabe o que precisamos. E Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo,
pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, a ansiedade vem para mim e vem para você. Todos nós podemos passar por ansiedades, seja pelas circunstâncias que estamos vivendo ou por uma nova que vamos viver. Às vezes a ansiedade vem até porque você foi contemplado com um novo trabalho. Você pôs a sua aplicação, você foi atendido, você vai começar, e aí você fica ansioso. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou passar no teste? Será que eu vou conseguir? A ansiedade é normal. Cada dia nós temos oportunidades novas na vida, de viver um novo dia, e com ele vem ansiedade, vem insegurança, vem incerteza. O que a Bíblia diz, não é que não vem ansiedade, a Bíblia diz que não devemos andar com ela. Não andem ansiosos, não carregue a ansiedade com você, não permita que ela se torne sua companheira, porque ela vai fazer você inseguro. Se você fica inseguro, você começa a reclamar. Se você começa a reclamar, você começa a deixar todos ao redor desconfortáveis. Imagina nesse tempo de isolamento, todos numa mesma casa e tudo ficar desconfortável. Ou numa igreja onde os grupos que se reúnem são cada vez controlados, um número de acordo com a porcentagem que se permite no ambiente. Se não for com a paz de Cristo, a alegria do Espírito, como a pessoa pode estar junta? Então Paulo traz a solução. Antes, não andem ansiosos. Antes de começar a andar, quando a ansiedade bate, antes de levá-la consigo, antes de fazer dela sua companheira, porque a ansiedade vem. Ele não está dizendo que não vem, ele só está dizendo que antes de você começar a murmurar, antes de começar a se queixar, antes de começar a pensar o negativo, o apóstolo Paulo fala, antes. Em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, antes que eu me torne uma pessoa amarga, antes que eu me torne um murmurador, antes que eu deixe a minha esposa, meus filhos, meus genros, meus netinhos, desconfortáveis perto de mim, e eu se torne uma pessoa que cause constrangimento, a minha preocupação, a minha ansiedade, a minha insegurança eu tenho que levar ao Senhor. E a Bíblia diz que seja em tudo conhecido diante de Deus, não guarda nada, com oração, com súplica, pede a Deus que o livre disso, que a livre disso, e com ação de graças. Aqui está o segredo, você vai a Deus com gratidão no coração, com ação de graças. É com ação de graças, por quê? Quando você senta para comer, você ainda não experimentou a comida, você ora antes, não ora? Por quê? Porque você crê que a sua esposa preparou uma boa comida, você crê que aquela comida é boa, você agradece antes, você agradece ao Deus que proveu, você não vai comer para ver se está bom para depois agradecer, e com Deus é assim, você leva a sua petição a Deus com gratidão de que você sabe que Ele vai tirar a sua ansiedade, que Ele vai tirar a sua tristeza, que Ele vai tirar a sua preocupação, e você vai estar alegre, você vai estar feliz, você vai poder viver em harmonia com os que estão ao seu redor, porque uma pessoa agradecida não tem olhos para ver coisa ruim, a pessoa agradecida só vê o que é bom, ela vê como Deus age, ela se sente alegre pela prosperidade do outro, ela se sente feliz porque o irmão está feliz, ela ora com o irmão que chora, porque Jesus disse, chora com o que chora, se alegra com o que se alegra. Mas a pessoa que não é grata, ela se entristece com o que se alegra. E se alegra de ver o outro triste. Porque esse não é o Espírito de Deus. No Espírito de Cristo, há harmonia. Há um mesmo falar, há um mesmo pensar. Por isso que Paulo continua dizendo, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, o que nós temos que encher a nossa mente? Daquilo que é bom.
Em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, eu já citei isso antes, está escrito: eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. E Paulo está dizendo, ele fala 7 vezes a palavra tudo aqui. 7 vezes. Enfatiza tudo, não é um pouco do que é bom. Pensa, o que é bom tem que ser total. Tem até um cântico das crianças que fala, toque, 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 alguém me bate a porta. E diz, alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Porque o mal, só um lugarzinho já envenena tudo. É como aquele saco de batatas que eu falei. Na outra parte fala, toque, toque, toque. É alguém me bate a porta. É Jesus querendo a casa toda. Porque para Deus a gente não dá um pouco, a gente dá tudo. A gente se rende, a gente se sujeita. E Paulo continua. Pensem nessas coisas. Então eu tenho que encher minha cabeça do que é bom. E depois ele fala, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Então, encher a cabeça do que é bom, encher o coração do que é bom e pôr em prática o que é bom. Ah, mas eu ofendi minha esposa, mas eu não tenho coragem de pedir perdão para ela. Como é que ela vai pedir perdão para você quando ela te ofender? Eu ofendi meu marido, é a mesma coisa. Ofendi meu filho, como o seu filho vai aprender a pedir perdão se o papai não for humilde para dizer, filho, eu errei? É assim, no relacionamento humano nós não somos perfeitos. Nós temos que buscar viver em harmonia. Paulo fala, a vossa amabilidade seja conhecida de todos. Não é a vossa amargura, não é a língua afiada que machuca, mas é o coração bom, pronto a ajudar. E essas 2 irmãs estavam criando uma desarmonia na igreja, porque elas não enxergavam tudo de bom que Deus estava fazendo. Elas só viam o que elas fizeram, e não davam valor para nada que Deus fazia. E Paulo pediu, olha, elas ajudaram, elas trabalharam, só que elas não estão enxergando a obra de Deus. E Paulo diz assim, o que vocês viram em mim, ponham em prática. Porque Paulo era um exemplo. O que diz Gálatas 2:21? Paulo fala assim, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então veja, o apóstolo Paulo podia falar, porque a vida dele era um quadro real. Ele diz, o que vocês veem em mim, nisso vocês pensem. O que vocês veem eu praticando, vocês pratiquem. E sabe, irmãos, o ensinamento de Jesus é que é para a igreja fazer discípulos. Fazer discípulo é viver de tal forma que o convertido olha para nós e queira ser igual. Paulo era um perseguidor da igreja, mas quando ele se converteu, a transformação foi tamanha, que ele disse, já não vivo mais eu fui crucificado com Cristo. Agora é Cristo que vive em mim. Irmãos, como igreja de Cristo, como família cristã, no relacionamento diário, nós temos que pensar, em meu lugar, o que faria Jesus? No meu viver, como vivi o Senhor Jesus? No meu falar, o que falaria Jesus? Seja a vossa amabilidade notória, conhecida de todos. E Paulo podia dizer, vocês façam isso. E termina dizendo, e o Deus de paz estará com vocês. Versículo 9. E o Deus de paz estará com vocês. Por quê? Porque Deus é Deus de paz. Jesus falou que quando a igreja chega a um lugar, deixa a sua paz. Esse é o quadro. O povo de Deus, a família de Cristo tem que ser diferente. Os nossos vizinhos têm que olhar para nós e ver que há algo diferente. Por isso que Paulo diz, procurai responder com mansidão e temor a todo aquele que perguntar a razão da esperança que há em vós. Acha que as pessoas vão perguntarem se elas não verem alguma coisa diferente? Então, por que a Bíblia fala todo e que perguntar? Porque se o nosso viver foi um viver santo, agradável a Deus, nós seremos o bom perfume de Cristo. Nós seremos a luz do mundo, nós seremos sal da terra. As pessoas quererão saber por quê. E você vai poder dizer, eu não sou nada melhor que você. O meu Deus é.
Se algo está acontecendo na minha casa, é porque um dia eu convidei Jesus para entrar, para trazer harmonia, para trazer paz. E isso é para você também, eu não sou melhor que você. Nós somos a mesma coisa, somente que eu entreguei minha vida a Jesus, e se você entregar, vai ser com você também. Quantas pessoas visitam igrejas, e muitas vezes saem delas desencantados, enquanto outros vão a certas igrejas e querem voltar sempre, porque onde vão encontram amor, harmonia, paz, alegria, comunhão. E eu posso dizer para todos que conhecem, essa igreja é assim. Essa igreja que fazemos parte pela graça de Deus. Por quê? Por causa do pastor? Não. Por causa dos diáconos? Não. Por causa de todos nós. Porque nós somos um em Cristo. Era o que Paulo estava dizendo, que houvesse um mesmo pensar, um mesmo sentir em Cristo Jesus. Pastor, isso é impossível, é difícil. É impossível para nós. Mas no versículo 13, Paulo fala, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você pode vencer as suas limitações, eu posso vencer as minhas, porque para Deus não há limites. Ele é todo poderoso. O Espírito que habita em nós, o Espírito Santo, é maior que o Espírito do mundo. O que nós precisamos é fazer como Paulo. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quando a carne quiser tomar conta, você dá lugar ao Espírito, dou lugar ao Espírito. Vamos fazer sempre certo? Não, às vezes nós falhamos. Eu falho e talvez você também. Então por que o pastor está falando isso? Porque o nosso Deus não falha. Ele é misericordioso. Quando Pedro duvidou e começou a afundar, Jesus estendeu a mão. Ele não pôs a mão para afundá-lo mais. Nós, seres humanos, talvez fazemos isso. Mas Jesus não, Ele estende a mão para o que cai. É o Deus maravilhoso que servimos. Ele diz, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde de espírito e manso de coração. E em mim vocês encontrarão descanso para as suas almas. Em quem? Em Jesus. E este é o evangelho que pregamos, este é o evangelho que Paulo pregou, é o que ele anunciou à igreja de Filipos. Apesar de ser uma igreja que diz, eu tenho saudade, eu amo vocês, vocês são minha alegria, mas algumas coisas estão acontecendo aqui que não está bom. E Paulo não passava a mão na cabeça para agradar, ele dizia, vocês precisam reconciliar, vocês precisam cuidar, para que Deus seja louvado na sua vida. Talvez aquelas duas irmãs teriam que pedir o que o salmista, e era o salmista, inspirado por Deus, que escreveu o Salmo. No Salmo 141, versículo 3, ele diz, põe, ó Deus, uma tranca na minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Muitas vezes precisamos pedir, Senhor, põe uma tranca na minha boca. Às vezes a gente acha até que tem razão, mas o que vamos falar, se vai ofender, é melhor guardar. Porque o que sai da boca depois não tem como engolir. E o que está guardado você tem chance de falar mais tarde. E se cindir de Deus que não deve, o que devemos fazer? Está alguém triste? Canta louvores. Está alguém abatido? Leva a Deus em oração. É o que Paulo está dizendo. Qual tem sido a sua luta dessa semana? Foram muitas? Está faltando trabalho? Inquietação, até quando isso vai durar? Quando as crianças vão poder voltar à escola? Nós não sabemos, ninguém sabe. Mas como cantor Admiro, tudo pode mudar, tudo pode passar, mas sua palavra há de cumprir. E o Senhor Jesus disse, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E sabe uma palavra linda que ele diz? Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. E em João 16, 33, ele diz, eu tenho dito essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Jesus. E por isso Paulo podia dizer, eu posso tudo em Cristo que me fortalece. A igreja pode, a família pode, você pode. Se você fizer como Paulo disse, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Evangelho é isso, não é religião. Há muita gente religiosa, mas se religião salvasse, Deus não teria enviado o seu Filho. E Jesus estaria mentindo quando disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho é relacionamento com Deus. E isso não cai de paraquedas. Cada um tem que cultivar.
É o seu interesse em conhecer a Deus, em conhecer o livro santo. É o seu interesse em andar com Deus que vai fazer essa mudança na sua vida. A minha oração é que esta palavra o ajude a depender de Deus para que viva em harmonia. E lembra que muitas vezes a harmonia depende de nós. Porque muitas vezes tudo está em harmonia, mas se nós não estamos em harmonia, nós estragamos a harmonia. Por isso, vamos buscar viver uma vida santa, para que sejamos um bom perfume de Cristo. E aqueles que estão ao nosso redor sintam a alegria de estar. Aqueles que vêm à igreja sintam a alegria de vir. Aqueles que ouçam falarmos de Jesus sintam desejo de saber mais. E nós possamos responder, como Paulo disse, com coração manso, humilde e com firmeza, a razão da esperança que há em nós. Eu vou convidar agora para cantar o nosso irmão Renan. Renan vai cantar a música que Deus pôs no seu coração. Medita na letra dessa música. Deixa que Deus fale ao seu coração. Depois que o irmão Renan cantar, pastor Alan Calcott, meu querido amigo, irmão em Jesus, vai orar encerrando o culto desta manhã. Vamos continuar louvando e adorando a Deus na beleza da santidade, à medida que esse culto vai chegando ao seu final. Amém, irmãos? Eu vou convidar os irmãos que quiserem fechar os olhos e escutar essa música de olhos fechados. Mas se o irmão tiver com alguma coisa no fogão aí em casa, pelo amor de Deus, fica de olho aberto. Mas os demais que quiserem, vou convidar para vocês escutarem essa oração. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado
receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar, receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim e de você. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que posso dar, receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar, receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Eu te entrego tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo, receba. Eu te entrego tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar, receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar, receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom
Vamos orar. Senhor nosso Pai, como é bom estar na tua casa. E como é bom ser chamado seus filhos. Aliás, não tem prazer maior do que fazer parte da tua família. E, Senhor, nós te pedimos perdão quando os afazeres da vida tiram nossa paz. Porque o Senhor é a nossa paz. Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a focalizar em Ti. Ajuda-nos a usar esta semana para que a paz do Senhor possa reinar em nós, reinar em nossos lares, para que o mundo possa estar perturbado, possa estar abalado, mas para que em nós eles possam ver a paz que vem de Ti. Amém, Senhor. Senhor, despede-nos com a Tua paz. Amém, Senhor. E abençoa-nos durante o decorrer desta semana. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.